Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Gilson Pires. Ele que é advogado e dirige os trabalhos da Umbanda na Pax, realizando giras, atendimento de jogo de búzios, que é o oráculo do Ifá. E no próximo sábado, dia 1º, já está lotada a agenda dele de atendimento individual. E no dia 8 de outubro nós teremos uma nova gira de Umbanda a partir da 1h da tarde, é gratuito, é só você levar 1 quilo de alimento e participar da gira do nosso querido Gilson Pires, ok? Hoje ele vai falar sobre como é trabalhada a energia de Cosme e Damião na Umbanda. Hoje é dia de Cosme, Damião e Dum e também é aniversário da Super Laísa. Então vamos receber aqui o nosso querido Gilson Pires para que ele possa estar conversando com a gente nesta tarde fria e de chuva de primavera. Mas vamos lá, né? Deus da Mãe Natureza, precisei colocar mais roupa quente porque realmente não estava dando certo não. Mas vamos lá. E aí, Gilson, bem-vindo. Olá, Carmen. Olá a todos que nos ouvem. Deixa eu me ajustar aqui. Uma boa tarde a todos. Me ouve bem? Tá perfeito, tá ótimo. Oi, Tânia. Gratidão mais uma vez a gente poder participar, tá conversando um pouco, levando um pouco, né, do conhecimento da cultura iorubá e também da ritualística na Umbanda, né, para quem nos ouve aí possa, né, aprender um pouquinho também ao longo do nosso bate-papo. Mas a Tânia também está bem, aqui como minha assistente, né? Não no palco nesse momento, mas aqui na lateral, me ajudando, se necessário, a encaminhar as perguntas aí também de quem nos ouve. Legal. Olá, família Pax. Alguma pergunta para o Gilson sobre Umbanda ou sobre Cosme e Damião? Fiquem à vontade. Antes de uma pergunta, eu queria aqui aproveitar o início dessa nossa fala, primeiro, para desejar um feliz aniversário, dar um beijo no coração da nossa amiga e irmã Laísa. Não à toa faz aniversário em 27 de setembro. É como eu digo, né? Não existe coincidências, né, Carmen? Algumas coisas naturalmente se demonstram. E a Laísa, com a própria essência dela, tem tudo a ver, e vamos falar um pouco aqui dessa questão das crianças, essa energia de Cosme e Damião na Umbanda. Mas, Laísa, beijo, querida, obrigado pela dedicação de sempre aos trabalhos, disposição, sempre altiva ali, participando, ajudando, né? E claro, com uma energia que tem tudo a ver do que a gente vai falar e com uma essência que ela sabe efetivamente que ela carrega. Seu Ogum tem um carinho, né, ímpar com ela, né, pela própria essência que ela carrega. Laísa, feliz aniversário, um novo ciclo aí repleto de realizações, luzes, né? Que possa efetivamente ser uma nova jornada para esse novo ciclo, trazendo tudo aquilo que efetivamente você merece. Muito bom, é a eterna criança da gente lá da Paz, né? Muito Exatamente. legal mesmo. Eu não paro, tá sempre correndo, fazendo alguma coisa, eu falo, não precisa correr, vamos devagar. Por que será? Então, pois é, energia, né? Energia, energia. E por que você sempre escolhe dia festivo para você estar comigo na live? Adorei. Hoje é Cosme e Damião, é super legal, que também não é coincidência, né, Gilson? Olha, eu conheço o Gilson e a Tânia há mais de 30 anos. Pois é. Então, vamos lá. Isso é verdade, isso é verdade. E claro, como eu dizia, o universo sempre conspira e abre possibilidades da gente estar junto em datas como essa, né, e tantas outras que a gente já teve oportunidade. Mas eu queria hoje principiar minha fala, primeiro contextualizando, claro, algumas pessoas já conhecem um pouco, outras inclusive frequentam a Pax, e aqui também um outro parênteses muito grande. Foi uma grande alegria, né, uma enorme satisfação ter feito a gira, né, na Pax, a nossa gira de retomada, vamos dizer assim, né, porque depois desse período de pandemia, etc., foi a primeira gira presencial e, assim, estava fantástico, né, a vibração, a união, a corrente das pessoas, o trabalho que pôde ser desenvolvido, assim, nos emocionou bastante, né, rever a cada um, e já deixo aqui, né, o nosso convite, porque dia 8 agora de outubro, né, não nesse sábado, no próximo, da 1 às 16, das 3 às 16, 1 às 4 da tarde, a gente vai fazer novamente uma gira, né, presencial na Pax. Aqueles que puderem comparecer,
agradecemos a contribuição ou de 1 quilo de alimento ou de produto de limpeza, que isso sempre é direcionado, né, para entidades assistenciais, nessa continuidade do trabalho social que a Pax faz. E eu agradeço quem lá puder estar, compartilhar mais um momento, né, de ritualística com a gente e também contribuir. E no dia 1º, também lembrando que é sábado agora, a gente vai ter um horário lá para atendimento no jogo de Ifá, uma das divindades, né, do panteão da cultura iorubá, para atendimento das pessoas. E como eu sempre digo, né, no jogo de Ifá, lá nas pedras, acabam, na realidade, vindo informações, e melhor caminha aquele que conhece o seu caminho, conhece a sua essência, né, a sua energia. Então, no dia 1º também, a gente vai estar retomando, como fazíamos anteriormente, né, os atendimentos aos sábados, para também, com o jogo de Ifá, auxiliar as pessoas na sua caminhada espiritual e material. Muito legal. Só que dia 1º já está lotado, já faz 2 semanas que lotou. Tem lista de espera. A gente está só tentando ver qual é a próxima agenda aí, mas você que tem interesse, liga e fala com a Superliza, deixa seu nome para fazer o atendimento individual com o Gilson, que aí você vai ter na tua frente a resposta daquilo que você está querendo, né? Maravilha, não, perfeito. Vamos tentar também ajustar outras datas aí. Que bom, né, que tenha tido, né, essa receptividade. Como sempre, graças a Deus, né, as pessoas vêm buscar e a gente, de alguma forma, possa auxiliar nesse caminho. Mas legal. E agora eu vou, claro, adentrar aí para o nosso tema de hoje, que é falar um pouco de Cosme e Damião e como essa energia é trabalhada na Umbanda. Mas antes, eu quero relembrar o que falamos, inclusive, na live passada, Carmen, e que algumas pessoas que também talvez estejam nos acompanhando e que estavam na gira vão também poder se lembrar. A Umbanda é uma religião 100% nacional, 100% brasileira, e ela é uma miscigenação, um encontro de várias culturas, né? Seja a indígena local, a dos africanos, né? Os negros trazidos ao Brasil naquele período, né, de escravidão, a religião kardecista, principalmente, o espiritismo, né, trazido também pelos europeus para o Brasil, uma grande mistura, né, que na realidade faz com que tenha essa gênese da Umbanda no Brasil. E dentro disso se tem muito na Umbanda o sincretismo, como eu disse na live passada, em relação a Ogum, sincretizado como São Jorge da Igreja Católica, né? Os mesmos valores, a mesma referência, né? Cultos diferentes em culturas diferentes. Da mesma forma a gente tem Cosme e Damião. Na cultura iorubá, na Umbanda, inclusive, um pouco mais do que isso, porque é Cosme, Damião e Doum. Talvez algumas pessoas já tenham visto uma imagem, né, que tem Cosme e Damião e tem, né, uma criança um pouquinho menor, é o que chamamos de Doum. Por vezes, na Igreja Católica vai estar a imagem de Cosme e Damião. A gente tem que remeter Cosme e Damião, né, como quem, naquela região ali que hoje é a Síria, né, viveram, e a gente está falando lá do começo do século IV, ainda Império Romano. A gente tem que lembrar que ali era o imperador Diocleciano e, claro, tiveram alguns problemas até pela ação que tinham, pela atuação que tinham naquela sociedade, e sempre voltado muito para o cuidado, para a caridade, né? Para os cuidados físicos, médicos, né, com uma série de curas, usando, né, uma sabedoria da época. Não à toa também é tido como o padroeiro aí de médicos, né, de quem atua na área também de saúde, justamente por essa referência lá dessa época, né, do século IV e tal. Mas, enfim, a igreja sempre os cultuou, porque acho que, se não me falha a memória, a partir do século VI, eles são santificados, reconhecidos pela Igreja Católica, né, como efetivamente santos, no sentido do que a Igreja Católica reconhece como milagres feitos, etc., por essa atuação deles. E essa associação é que traz no sincretismo para a Umbanda o São Cosme e Damião ser cultuado nas giras de criança, linha de criança. Tem toda uma relação que a gente vai aprofundar agora, mas é preciso sempre lembrar, né, no sincretismo, por que eu posso ver lá num PG, num altar, né, num templo de Umbanda, uma imagem que remete a santos católicos, que seria Cosme e Damião, porque vai ter toda uma relação, e essa questão do sincretismo, como eu abordei também em relação ao Ogum e São Jorge. Mas
para explicar um pouco dessa atuação e da energia dentro das giras de Umbanda, dos cultos de Umbanda e do conhecimento dentro da cultura iorubá, a gente tem que voltar para aquela pirâmide que eu sempre explico nos cursos. Se a gente pensar no topo dessa pirâmide, Olorum, Deus o Criador, abaixo dele a criação dos elementos, fogo, terra, água e ar, abaixo uma outra faixa dessa pirâmide, os elementais, que aqui chamamos, né, de orixás, são os 16 orixás, que depois vão ter aí subdivisões, os 56, mas enfim, para cada um. E abaixo dos elementais, os elementares. Aí sim, as entidades, caboclos, que são incorporados nos rituais de Umbanda. Sendo que a linha, né, de Cosme Damião, na realidade a linha das crianças, é uma delas. Mas nós a concebemos dentro da Umbanda como uma linha auxiliar, Carmen. Você bem sabe, a gente tem 7 linhas de Umbanda, com certeza muita gente já ouviu falar das 7 linhas de Umbanda, mas se a gente fizer uma contagem aí nos dedos, vai ver que a quantidade de linhas dentro dos rituais de Umbanda são superiores a isso. Normalmente as pessoas conhecem as mais faladas, né? Que acaba sendo de Ogum, Iemanjá, mas Iemanjá pegaria toda uma questão de todas as obás de água, né? Você tem Oxóssi, você tem Preto Velho, você tem Xangô, você tem boiadeiro, marinheiro, criança, ou seja, se você for contar, você tem mais do que 7. 7 são as principais, e aí você teria as linhas chamadas auxiliares. O normal dentro, não vou nem dizer o normal, mas a depender, claro, de cada casa, de cada nação, o que é mais usual ser feito é sempre trabalhar na gira com uma linha dessas 7, por exemplo, vamos ter hoje uma gira de Preto Velho. E ao final dos atendimentos, você dar passagem para as entidades dessas linhas auxiliares, como, por exemplo, um boiadeiro ou linha de criança. Ok? Então elas vêm para complementar um trabalho. Então trabalham, vamos imaginar, naquela base energética vibratória da base da pirâmide mais próxima do plano material, ok? E atuando na realidade como uma linha complementar com uma frequência muito distinta. E aí cabe também uma outra observação, como eu fiz da outra vez. Não é por ser uma linha das crianças, ou seja, uma frequência energética vibratória do que a gente chama de Aruanda das crianças, que necessariamente todas as entidades que ali estão foram crianças em matéria. Via de regra, se passaram por uma experiência em matéria, normalmente desencarnaram com pouco tempo de matéria. Isso traz algumas características da linha e do trabalho que a gente vai avançar. Mas não necessariamente todas foram crianças. Como da mesma forma, nem todas as entidades em Aruanda de Pretos Velhos foram na acepção da palavra e em questões de aparência física, ou negro ou velho. É muito mais ligado à frequência energética vibratória a que se relacionam. E essa afinidade é que vai agrupar essas entidades nessa Aruanda, que chamamos assim, como se fossem segmentos separados por frequência energética vibratória, que associam ao mesmo tipo de trabalho, por afinidade. Então, as entidades que trabalham na linha das crianças podem ter sido encarnados e com pouco tempo de matéria que com o desencarne acaba ascendendo para esse plano energético vibratório, como pode também ser resultado de uma vivência até mais longínqua com a matéria e que depois, por afinidade, acaba se agrupando energeticamente nessa faixa energética vibratória. E isso já serve de gancho para a gente explicar também uma outra questão. Dentro dessa organização, dentro da Umbanda e da Aruanda, e Aruanda entendam como o céu, o sagrado, aonde essas entidades, aonde essas energias se manifestam, aonde elas coexistem, ok? Dentro dessa Aruanda, essa linha de crianças, como dizemos, elas estão sempre relacionadas com a linha de Preto Velho. Preto Velho acaba sendo um grande mentor, um grande doutrinador desses espíritos
para que eles façam o trabalho dentro da Umbanda, nas giras, nas incorporações. Então, todas essas entidades normalmente vão passar por um período de burilamento junto a um trabalho feito pelos pretos velhos, que as preparam, que as doutrinam, que as ensinam para que se possa, nos rituais, se manifestar, ajudar e auxiliar. E aí a gente vai ter uma soma também, porque lembra, como eu disse, Cosme e Damião, a questão do sincretismo, eram médicos. E também a corrente de pretos velhos trabalha muito com a questão da matéria do corpo físico. E as crianças em gira, a linha das crianças, as entidades que incorporam, né, na gira de criança, também trabalham muito com a questão medicinal, a questão da saúde, a questão da cura. Não é por acaso, né? Você vê que está tudo efetivamente interligado. Exatamente. Então, é normal que uma entidade que venha na linha das crianças, mesmo se manifestando como uma criança que, por vezes, né, nem sabe falar direito, tem as suas limitações ainda atreladas, né, à experiência de matéria, como disse, muito jovem, tenha, na realidade, sempre um relato de um aprendizado com o que eles chamam de vô ou de vó, que é uma preta velha ou um preto velho. O que o vô ensinou, o que a avó ensinou, o que falou, parte dessa doutrina, que, mais uma vez, se a gente também fizer paralelos, mesmo na religião kardecista, quando é trabalhado, né, nas casas a linha de crianças, também tem tudo a ver com essa doutrina, com essa preparação que esses espíritos passam para fazer esse trabalho junto ao plano material. Me entende? Sim, super lindo, adorei, muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aí, a gente pode já fazer ou você quer ir falando depois? Bate-papo como sempre. Vamos lá então, peraí, deixa eu só achar aqui. A Juliana, quando o mestre Saint Germain fala que o astral não é bom, ele está falando do astral ou do umbral? Porque no astral não tem ser de luz. Para você na Umbanda, como é que é? O umbral, o astral, como é que é isso? São coisas distintas. Juliana, né? Juliana, deixa eu te dizer assim, talvez essa interpretação não deva ser levada para o lado do astral como um todo, porque se assim o fosse, mestre estaria falando inclusive de si mesmo, porque ele também habita num plano astral, energético e espiritual. O que você tem são diferenças de qualidades energéticas vibratórias, que também vai ponderar e classificar cada uma dessas entidades que a gente fala aqui, inclusive as entidades de esquerda e de direita. Não é a questão de bem ou mal, né? O positivo e o negativo energético que existe na natureza não está ligado a um conceito que por muitas vezes é católico do bem e do mal. Quando você fala energeticamente positivo e negativo, partículas que a própria ciência já identifica, né? Você tem elétrons, você tem prótons, você tem nêutrons, você está falando da qualidade energética vibratória ali existente, e não de uma consciência do bem ou do mal. Então, da mesma forma, até para exemplificar, dentro da cultura da Umbanda, você vai ter giras de esquerda e giras de direita. Então, as entidades que são Exus, Pombagiras, também trabalhadas nesse ritual, não tem relação nenhuma com essa questão do bem e do mal. A gente está falando de frequências energéticas diferentes e diferentes planos de atuação, mais próximos ou não do plano material. O umbral, eu vou levar para você como assim, olha, eu vou dar até um exemplo aqui, Carmen, me permita, vai fugir um pouquinho, Juliana, mas espero te explicar. Pense assim, dentro da cultura iorubá e dentro da Umbanda, a gente tem um processo quando ocorre o desligamento do espírito da matéria, o falecimento, ok? Quando a matéria volta para a Terra e o espírito ascende. Você tem ali duas atuações muito fortes, inclusive, né, tem campos consagrados para tal, tanto de Preto Velho como de Yansan. E Yansan é o que faz o chamado na cultura iorubá o balé. O balé, aí o E fechado ao final, significa, na realidade, um processo de transição. Só que, aí vou usar uma outra referência que Hollywood foi muito feliz em retratar, quem já assistiu, se não assista, quando no filme Ghost, do outro lado da vida, você tem Patrick Swayze naquela cena em que ele vem intervir num assalto e acaba sendo baleado e a matéria morre, você tem ali
uma colocação, claro, artística. Relembrem daquela cena, um facho de luz justamente no local onde ele está. A Demi Moore está lá chorando por ele no chão. O espírito já está fora da matéria assistindo aquilo, porque a matéria já está, né, no chão, ok? Ele olha para aquele facho de luz, para aquela luz direcionada a ele, que seria o caminho natural da evolução, ou seja, o espírito iria para o plano superior. E o que ele decide naquele momento é não seguir. E aí aquela luz se apaga. Entenda que justamente ali seria o processo de balé que eu disse de Yansan. Ele não segue a luz e ele permanece. E aonde ele permanece? Ele permanece num plano que nem é no espiritual, porque ele não ascendeu, e ele não é mais matéria. Ele fica vagando nesse intervalo. Esses espíritos, vamos assim dizer, que ficam nisso, você pode até classificar como um umbral. O que acaba sendo, não aceitou o caminho natural que seja, mas não é mais parte da matéria. Veja que ele ficou no meio do caminho. E com o tempo ele vai aprendendo também com outro ser que ali vaga, a interferir na matéria. Quando começa a mexer, lembra? Na tampinha de garrafa de refrigerante, é influência energética na matéria. Isso talvez você possa, para responder a sua pergunta, qualificar como sendo umbral. Ou seja, um intervalo aonde o espírito não segue um caminho para a evolução, mas também não é mais ligado a uma matéria física. Então ele está, entre aspas, num limbo entre uma situação e outra. E esse limbo você pode entender como umbral. Muito bom, legal. Legal. Aí, seguindo, dentro das giras de Umbanda, quando você traz as entidades para a incorporação, elas se manifestam com as características que são inerentes àquela própria aruanda de entidades, ou seja, a frequência seja de algum, como ele vai se manifestar, um preto velho, cada um tem o que a gente chama de muteto, as suas características diferentes. E a característica de criança ao incorporar é normalmente ir ao chão, né? E é uma criança, mais uma vez, é no sentido material, com essa referência, mas com uma pureza, uma energia muito elevada. Então, as crianças dentro desse ritual trazem efetivamente a pureza, e aí tem tudo a ver com essa relação e com o que eu expliquei, o conhecimento que está sendo aprendido, burilado, ou seja, elas estão sendo doutrinadas para esse trabalho, acesso à informação e o que é trazido, né, pelas entidades na linha de pretos velhos para orientá-las, mas traz acima de tudo uma luz, uma energia de uma pureza muito grande e que a gente deve aproveitar aquele momento de contato para se abastecer dessa ingenuidade, ou seja, de uma luz pura. Sem uma experiência material tão longa, que por vezes pode acontecer, mas que traz uma serenidade e principalmente vai mexer muito com as nossas águas. Então é natural que nesses trabalhos acabam tendo a emoção, né, da própria assistência, de quem interage com as crianças e com as crianças incorporadas, eu digo, e com a própria entidade, essa troca energética que movimenta as águas, então é mais do que natural o choro vir. E aí eu posso até colocar assim, a gente tem dentro da Umbanda e do Candomblé, vários nomes que são dados, né? Seja linha de crianças, linha de herês, IBG, Cosme, 22 é muito mais justamente pelos gêmeos, né, como Cosme e Damião, são nomenclaturas que são dadas, mas eu vou até pedir aqui para fazer a leitura, eu separei para vocês, para quem depois quiser conhecer, claro. Aqui é um dicionário, né, da cultura iorubá, é um dicionário como se fosse do português, né? Mas em iorubá para português, um trabalho fantástico feito, Carmen, pelo José Benites, né? lá da USP, um estudo fantástico. Mas, enfim, eu quero ler, na realidade, 2 trechinhos aqui. Um que fala o que é herê. Herê, na cultura iorubá, é a criança, é o brincar. Na realidade, nem é a criança, para eles é o brincar, é a alegria, que também remete à lama.
a brincar na lama, na terra, ou seja, a criança sem filtros, né? Ela vai se lamear toda ali e está super feliz nesse contato. Mas eu vou ler um outro aqui, que também é conhecido, como eu disse, né, dentro das linhas, como nomenclatura IBG, que por vezes também no candomblé você tem um orixá também que é trabalhado com essa energia das crianças. Mas IBG, na cultura iorubá, significa o nascimento de gêmeos, o nascimento de uma dupla. Olha como tem tudo a ver com o Cosme e Damião que a gente está falando. E aí vai falar entre outras coisas, mas aí são determinados tabus e oferendas, e caso um deles, veja a questão energética, caso um deles na cultura iorubá venha a falecer, é feita uma imagem de madeira que servirá de companheiro para a criança sobrevivente. Ou seja, ele nasceu com uma energia dupla, com um par, com alguém. Se materialmente algo afeta essa dupla, quem fica recebe um amuleto consagrado com a imagem esculpida em madeira para que seja, na realidade, oferendado, consagrado, justamente para aquela dupla se completar. Ou seja, porque o natural seria os dois estarem juntos. Mais uma vez, a gente volta para Cosme e Damião. Então você vê que esse sincretismo não é só pela questão, seja do curar, do trabalhar, né, a parte de Cosme e Damião com a medicina, ser padroeiro dos médicos. Não, você tem uma relação na cultura iorubá do que significa IBG, do que significa um herê. Herê é aquele que está livre, brinca, né, à vontade, sem os filtros das nossas sociedades aí, mas sempre atrelado a um par. Ou seja, a criança tem que estar sempre acompanhada para brincar. Ela não pode ser uma criança isolada, sozinha, né, separada do contexto, para que ela possa exercer toda essa pureza e essa luz que efetivamente ela carrega em sua essência, em sua plenitude. Então os trabalhos acabam sendo direcionados para isso, e as oferendas que se coloca, claro, se você está trazendo entidades que movimentam essa energia, que representam as crianças, é natural que as oferendas a serem colocadas, né, no PG para recebimento dessas entidades sejam os doces tão populares, né, que a gente oferece no dia 27 aí de setembro para as crianças, sai distribuindo. Não precisa ser uma sobremesa hiper fantástica. A essência vai no natural. Então, quando a gente oferece uma paçoca, um pé de moleque, uma Maria Mole, um guaraná, é justamente oferecendo para essa essência que é da criança, para essa essência do divino que é desprovido, né, de qualquer filtro social, dessa pureza da energia, né, das crianças, que quando você senta para conversar com uma criança, né, é outra história, né? Porque você percebe, a criança normalmente não vem com esse peso que infelizmente o adulto depois vai desenvolvendo ao longo da sua vida, e os pesos que a sociedade também coloca, ela é muito livre. Aquela história, eu uso até como muita referência nas aulas que a Tânia dá e quando eu acompanho nos cursos de formação de professores, etc., uma situação de que se um adulto, né, brigou com outro, ficam de birra, você vê que é uma coisa que vai arrastando, por vezes não quer falar, né? Entre aspas, ficam de mal, não é? Criança tá brincando, aconteceu alguma coisa, levou um tombo, ralou o joelho, daqui a pouco tá brincando, brigou com um amiguinho, daqui a pouco estão juntos, ou seja, sabe, não carregar o peso daquela situação. Isso é através do quê? É dessa qualidade energética, dessa pureza que carregam, sem um peso que depois, infelizmente, né, o ser humano vai agregando, né, na sua caminhada. Você vê que ao vir ao mundo, ela vem com essa pureza. E é justamente dessa pureza que a gente se alimenta nas giras, né, de crianças, não só no ofertar para elas, mas buscar se beneficiar dessa energia pura, dessa leveza, desse sentimento, né? Dessa forma
suave de lidar com a vida e com os outros, sem os pesos, sem as cobranças. Esse acho que é o maior significado, né, que a gente pode aproveitar numa gira de criança. Claro, sem dúvida nenhuma. A Fernanda Choi está perguntando se é possível alguém que não é da Umbanda incorporar um preto velho. Ok, Fernanda, obrigado pela oportunidade da sua pergunta. Beijo, querida. Às vezes trocamos lá mensagens, eu sempre acompanho também. Mas, Fernanda, digamos assim, a Umbanda, como qualquer outra religião, mesmo o Candomblé, como o kardecismo, na realidade busca o quê? Ritualisticamente, organizar os preceitos de uma religião. Sim. Mas, independente de nós frequentarmos um templo de Umbanda, um terreiro de Candomblé, né, uma igreja católica, não importa o local que a gente frequente, essas energias naturais já coexistem antes de nós. Eu até disse na outra live, o plano espiritual não depende do Gilson acreditar na existência dele para que ele exista e se manifeste. Lógico. O Olodum, Deus, me antecede em muito, né? Somos uma partícula disso, como os elementos, como os elementais e os elementares. Então, independente de você frequentar uma casa, seja ela de Umbanda, seja ela de Candomblé, é possível sim você ter a manifestação das entidades, ainda mais quando o médium é mais sensível, quando o médium é mais equilibrado e consegue sentir essa presença e dar vazão a tal. Por vezes, o que a gente faz dentro das vidas de Umbanda é um momento também de desenvolvimento, é possibilitar que os médios comecem a ter esse contato energético das entidades com a matéria. É meio que um aprendizado, né, de como se relacionar com elas. Mas tem pessoas que têm mais facilidades, tem outras que têm menos facilidades. Mas é um aprendizado individual de cada um. Então, você não necessariamente depende de frequentar uma casa de Umbanda para sentir essa energia próximo de você. Seja de Preto Velho, como você citou, ou seja de uma Iemanjá, seja de um Ogum, seja de um caboclo, seja, vou usar como exemplo a Carme Caboclo Pena Branca, né? Antes, na realidade, de qualquer contato, ele já acompanhava ela. O desenvolvimento facilitou o trabalho do médium canalizar isso. Me permita, Karen, estou te usando como exemplo, mas vem bem a calhar, né? Para que você possa, nas suas canalizações, dar vazão a isso. Então, Fernanda, é possível sim, e não é dependente. Uma coisa não exclui a outra. O que eu digo, facilita você estar num ambiente como, né, numa gira de Umbanda, porque tudo vai te favorecer a isso. Seja a união das pessoas na corrente, seja a vibração, seja a reza, o toque dos atabaques, que vai favorecer essa proximidade. Mas não é excludente, ok? Claro. E a Fernanda está perguntando também que na última gira você perguntou de quem ela era filho. Como saber de quem ela é filho? Quem é a linha, talvez? Sim, aí eu diria, nós temos normalmente, três caminhos. Um, o jogo de Ifá, né? Porque quando joga o Ifá nas pedras, o próprio búzio traz, né, essas respostas. A outra, que normalmente eu me fio, né, mais até pelo próprio trabalho, é durante o processo de incorporação e atendimento, porque quando a entidade está frente à pessoa, perceba que ela sempre vai observar o ori e o oror, aqui em cima, energético. E aqui é como se ela lesse o seu DNA espiritual. E ali ela vai poder, na realidade, falar isso, Fernanda. Mas me permita aqui que também, eu não sei, conversei com muita gente, né, na última gira e também ao longo dos cursos, nós temos que entender que temos uma distinção a fazer nesse sentido. Uma coisa é, qual é a sua essência, aquela que você carrega, que é o que eu estava dizendo, seja no jogo de búzios ou numa gira, a entidade pode falar, o próprio Pai de Santo pode sentir essa energia. Isso, a gente está falando da essência que você carrega, que para nós na cultura iorubá é o seu orixá. Por vezes as pessoas dizem orixá de cabeça, de frente, não importa, né, nomenclatura que dê, mas eu sempre digo, essa energia de orixá, ela é definida no momento de geração do ser. Energia de pai, de mãe,
do local, universo vibrando, concepção de um ser. Aquele ser vai ter uma essência ímpar, ok? Esse é o seu orixá, que quando for fazer qualquer um desses processos que eu disse, como inclusive do Ifá, é o que vai aparecer. Você foi concebida, você tem um processo de desenvolvimento material até nascer para o plano material. Quando sua mãe dá a luz, né, a você enquanto criança, no momento em que você vem para o plano material, já não estamos mais falando da essência do momento da concepção, mas quando você vem para o plano material, me permita até brincar, você ganha de brinde um parceiro, alguém que vai trabalhar junto com você, que vai caminhar junto com você, um parceiro espiritual, ok? Essa entidade não é orixá, já é aquela base da pirâmide que eu explico, é um elementar. Então vai ser uma entidade que pode ser um preto velho, pode ser um Ogum, pode ser um Oxum, não importa. Essa entidade te acompanha no plano material e é ela que vai te trazer essas sensibilidades que permitam, eventualmente, você ou incorporar, você psicografar, fazer pintura mediúnica, canalizar, vai estar sempre associado aqui. Mas aí a gente está falando de um caboclo que vai estar trabalhando no plano material. Então, Fernanda, você teria 2 momentos específicos para se aprofundar, para se conhecer. Um, a essência de orixá, que é o momento da sua concepção, e outra entidade que te acompanha no momento do nascimento para o plano material. Deu para entender, Carmen? Deu, perfeitamente. Legal? Ó. Legal. Valéria Leão está perguntando, é possível saber se uma pessoa finge que ela está incorporada com alguma entidade? Sim, e principalmente entidades que comandam o ritual, vamos supor, você abre uma gira, tem sempre a entidade ou do Babalorixá, né, ou do responsável da gira que está coordenando isso. E ele tem sempre um olhar no energético, como eu disse, Ori e Orô. E por vezes até orienta a pessoa, porque o grande desafio, eu diria, é justamente a pessoa não interferir e deixar fluir naturalmente a manifestação do espiritual. Mas a gente tem que lembrar que eu tenho 3 possibilidades aí. Desculpe, é Valéria, né? Valéria. Valéria, você pode ter uma incorporação consciente. Estou classificando aqui possibilidades de incorporação de entidades em giras de Umbanda, ok? Você pode ter uma incorporação consciente, ou seja, aquela em que o médium está consciente e observa tudo que ocorre, a semi-inconsciente, onde você tem flashes dessa consciência, e a inconsciente. A inconsciente, eu classifico assim, é a melhor em termos de não interferência do médium, mas, por outro lado, é a que você mais depende do cambono, no meu caso, por exemplo, da Tânia, para que traduza tudo, registre tudo e passe fielmente aquilo que a entidade passa, porque você não tem a influência do médium. Quando você tem a semiconsciência, você pode ter lampejos disso. Mas quando você tem a total consciência, a responsabilidade do médium é muito maior. Porque ele é um telespectador privilegiado, está vendo tudo acontecer de dentro, mas ele não pode interferir. Ele deve, mais uma vez, ele deve deixar fluir. Mas isso é um processo de evolução, de aprendizado, que por mais que no início a pessoa possa interferir, naturalmente com o desenvolvimento e o fortalecimento dessa relação nesse canal espiritual mediúnico, cada vez mais a entidade, entre aspas, toma conta. Mas é possível sim, e isso pode ser feito normalmente pela própria entidade. E claro, quando você tem um babalaô sentado lá numa cadeira ao lado, né, do PG, observando toda a gira, por vezes ele pode interferir em determinada incorporação, em determinada atuação, justamente para trazer essa firmeza, a orientação ou até a estruturação do próprio médium. Legal. A Angélica Vieira também é advogada, sua colega de profissão. Olá, ela Angélica. Quer saber como é que ela descobre qual é a orixá dela. Tem que ir na Angélica, gira, né? Angélica, se você nunca esteve em nenhum terreiro de Umbanda ou de Candomblé, né, que possa ter tido essa oportunidade e de repente alguma entidade ter externado, o caminho que eu te digo normalmente é melhor. Passem uma gira, claro, se puder ir na Pax, com certeza vão receber de coração e braços abertos. Mas qualquer terreiro que você frequente, no passe,
ao estar em frente a uma entidade, como eu disse, ela vai fazer essa leitura aqui no seu DNA espiritual. Ela poderá lhe dizer efetivamente a energia que você carrega. Normalmente com a fala de você é filha de X, ok? Claro que no jogo de Ifá, que é o jogo de búzios, também vem esse tipo de informação. É o mais usual. Ou na consulta com o próprio Babalorixá. É mais uma leitura energética e vibratória daquilo que você carrega. Nenhuma dessas opções é adivinhação, ok? O que vai ser transmitido para você é aquilo que você vibra, aquilo que você pulsa. A Érica Batista está perguntando hoje, como é dia de Cosme e Damião, como é que a gente pode, em casa, conectar e reverenciar essa energia? Desculpe, é Érica? É isso? Érica. Érica, legal, e obrigado também da pergunta. Agradeço porque nos dá um gancho para o seguinte. Na cultura iorubá, a gente sempre faz oferendas. Oferendar é justamente oferecer algo na intenção de. Perfeito? Como eu disse, o que move dentro das giras de criança como objetos e produtos, vamos dizer, que são oferendados? É doce guaraná. Terminando a live aqui, vá até o mercado mais próximo, a vendinha mais próxima, não precisa ser grande quantidade, eu sempre digo isso. O que a gente usa nos trabalhos energeticamente é a essência, não é a quantidade. Não, você não precisa pôr 2 dúzias de cocadas e de Maria Mole para externar isso. E sim, compra uma cocada, compra uma Maria Mole, uma paçoca, abra, tira da embalagem, porque a gente precisa disso com o contato energético, não embalado no plástico lá, um copinho de refrigerante, de preferência Guaraná. As crianças incorporadas, a Coca-Cola é uma coisa que elas, embora eu e a Carmen adoramos, mas enfim, não, eu sei que não. Eu não bebo refrigerante há 40 anos. Isso é verdade. Brinquei porque, na realidade, eu acabo consumindo. Também tenho me policiado muito mais nos sucos. Mas, enfim, a Coca não é algo que as crianças até estranham, né? A gente normalmente acaba oferendando mais um Guaraná. Então, Érica, um copinho de Guaraná, põe ali ao lado, né, um pirizinho no seu altar, no seu PG. O que eu chamo de PG é um altar, né, na cultura iorubá, onde você faz as suas orações, onde você acende a vela, alguns doces ali, faça uma oração, mesmo que você não conheça nenhum ponto, que já já a gente vai cantar um da linha de crianças, não importa, faça um Pai Nosso, uma Ave Maria, crê em Deus Padre, o ponto que você conheça, a grande invocação, porque isso serve para a sua conexão com o espiritual. Mentalmente ofereça aquele material, os doces, o Guaraná, na intenção da corrente das crianças, para sempre, como eu digo, ao final, poder pedir aquilo que você de repente esteja precisando, que tem a ver com essa energia das crianças, ou seja, oferende e beba também dessa energia, né, das crianças. Ao final, no dia seguinte, não no mesmo dia, deixou lá hoje, amanhã você pode pegar aqueles doces e também o Guaraná e levar e entregar, como a gente diz, que é colocar na natureza, num jardim, num gramado, numa praça. Deixe lá. O espiritual é que vai estar trabalhando, não é questão de consumir o físico, mas sim a energia contida e o direcionamento que você deu, Érica, no momento da sua oferenda, ok? Legal. A Fernanda, de novo, o seu conhecimento religioso auxilia na sua profissão como advogado? Olha, eu vou até usar a brincadeira aqui foi a Valéria, que é advogada, né, que perguntou antes. Fernanda, me ajuda. Angélica, Angélica, que é advogada, ela vai me entender. Me ajuda para que eu fique sereno, porque algumas audiências, só por Deus, né? A gente tem que ter muita calma e equilíbrio para não sair, né, do nosso eixo. Claro, eu utilizo isso para que eu, enquanto ser humano, né, seja o mais equilibrado possível, não perfeito, né? Não somos perfeitos e nem temos a intenção, mas é um caminho de evolução, o mais equilibrado que possamos em todas as nossas relações, não só a profissional, Fernanda, mas na relação familiar, afetiva, nos amigos, nos contatos, nos respeito com as pessoas, né, com quem você encontra, com quem te serve, seja num restaurante, seja num posto de gasolina, não importa. Essa relação espiritual dá uma sustentação muito forte. Para minha profissão, voltando, eu uso isso para me centrar
e não deixar, né, que essas energias que por vezes, né, acabam querendo nos tirar do sério, você faça a sua atividade, faça o seu mistério o mais equilibrado possível. Então, ajuda nesse sentido, mas não que eu use essas energias do espiritual no sentido de uma determinada ação ou de um determinado processo para buscar o resultado. O resultado eu sempre entrego na mão de Deus, a justiça na mão de Xangô e faço o meu melhor. E que o universo, né, cumpra o que tiver que ser. Ok, Fernanda? Claro. Legal. A Tereza Vasconcelos, gratidão pelos ensinamentos, abraço desde Madrid, viu? Abraço, Tereza. Um abraço, Tereza. Assim, que bom saber, né, que legal, também né? Estando distante, né, em terras tão distantes, aí possa acompanhar e de alguma forma a gente contribuir. Axé, Fernanda. A internet fez um mundo bem pequeno, né? É Tereza, lá de Madrid. Ó, Tereza. A Neuza quer saber se pode fazer o oferecimento dos doces amanhã. Poder pode em qualquer dia, porque aqui é até bom, obrigado pela pergunta, Neuza. O que acontece? Acaba tendo datas consagradas. E o que é consagrar? É tornar sagrado algo que não é. Porque nós não tornamos sagrado, me permita aqui, Carmen, uma referência também, a Monte Shasta. Ela já é sagrada pela sua natureza, né? Não sou eu que vou lá tornar a montanha sagrada, ela já é na sua própria essência. Mas quando eu pego qualquer oferenda ou qualquer material e vou consagrar, ou seja, consagrar, tornar algo sagrado, eu estou colocando uma energia, uma intenção e direcionamento. Então, o dia de hoje é consagrado, mas não quer dizer que amanhã a gente não possa também oferendar, também movimentar, também vibrar com a corrente das crianças. A mesma coisa para o dia, né, de Iemanjá, para o dia de Ogum, acaba por organização, consagrando determinadas datas. Mas eu diria, todas elas são de Olorum. Em todas elas, o seu vibrar, o seu rezar, terá um direcionamento para tal. Então, pode ser sim amanhã, não consigo amanhã, vou fazer no domingo. Importante a sua relação com essa energia, com esse vibrar, a essência e a intenção naquilo que você vai fazer. Claro, legal. A Fernanda, posso pedir pela saúde de um parente? Perguntei porque eu estou estudando direito, voltei para a faculdade. Ai, que legal, seja bem-vinda ao clube, né? Mas digo que sim, não só, vou até dar um passo aqui antes. Quando a gente faz qualquer oração, quando a gente faz uma oferenda, quando a gente acende uma vela, a gente movimenta energeticamente e vibratoriamente. E você pode direcionar isso. Claro que é sempre bom dar ciência, consciência, porque isso tem a ver com a receptividade, para a pessoa para quem você está fazendo aquilo. É rezar por aquele pela necessidade dele. Então você pode fazer sim, Fernanda, mas eu te diria, faça e dê consciência a quem de destino, né, aquilo que foi feito. Olha, estou rezando por você. Mesmo que você não precise entrar nos detalhes daquilo que você fez, mas despertar a consciência que tem alguém que está orando por ele. Muito legal. Olha, a gente tem 10 minutos, acabaram as perguntas. Como você disse que tem uma oração ou algo parecido, olha, eu quero só divulgar, amanhã, quarta-feira, eu estou aqui com a Alana Amorim, Constelação Familiar, ela vai estar falando sobre o pertencimento. Então, convido todos a estarem com a gente às 5 horas. Antecipo, inclusive, 10 minutos. Legal, antecipo, inclusive, Carmen, mandando um beijo para a nossa querida Alana, que também faz um trabalho fantástico. Sim. Com essas questões de pandemia, a gente, né, não tem se encontrado presencialmente, mas um beijo, Alana, e bom trabalho amanhã também. Eu vou aqui pedir, como da outra vez, eu gosto muito de rezar. Uma das coisas que eu mais faço na minha vida, além de advogar, é rezar, né? Mas a gente possa rezar, e aqui eu vou convidar, porque na verdade é um ponto que a gente traz para a linha de crianças, na gira de crianças. Antes eu vou fazer um de Oxalá, mas enfim, cada um dentro do seu momento, né, do seu tempo, na sua casa, onde esteja nos ouvindo, desde Madrid, né, aqui a São Paulo, se está no trânsito, está em casa, com o seu celular, a gente possa primeiro fazer uma introspecção. O que significaria para mim essa relação com a energia de crianças, da linha de crianças, das entidades na linha de crianças,
dentro do culto, né, de Umbanda, na cultura Iorubá, o que é essa essência que na realidade traz pureza, sabedoria, equilíbrio e principalmente o não julgamento, porque não há essa disputa, né, nessa faixa vibratória do que é a linha das crianças. Aonde é que isso é necessário no meu caminho, na minha vida? Para que na hora que a gente possa aqui rezar em conjunto, aqueles que souberem, se não, feche os olhos, absorva o vibrar, né, da própria oração e direcione, possam, para esse aspecto da sua vida, da necessidade de si ou de terceiros, direcionar essa energia. Sempre necessário, né, a gente despertar essa consciência do que efetivamente a gente está fazendo, para com direcionamento poder se alcançar. Então, cada um dentro, né, das suas necessidades, do seu momento de evolução, do seu momento de vida, possa efetivamente aí pensar, fechar os olhos e a gente vai rezar um pouquinho, primeiro, como eu disse, para Oxalá e na sequência para a corrente das crianças. Ok? Ok. Assim Legal. seja. Saravá, 7 linhas Umbanda, Saravá, Pai, Oxalá, Oxalá, Babá. Orixalá, dai-me a show de lei. Orixalá, dai-me a show de lei. Odo de léo, lelé. Odo de léu. Ejo de Quimico, Santo Orixalá, lá no céu a único, Emancecé, e bom Alá, e bom Alá, Oxalá. Saravá, corrente das crianças, as minhas crianças. Cosme e Damião, Damião, cadê Dom? Dom foi passear no cavalo de Ogum. Cosme e Damião, Damião, cadê Dom? Dom foi passear no cavalo de Ogum. Oi, bate palmas, que a maravilha chegou. Oi, bate palmas, que a maravilha chegou. Cosme e Damião, Damião, cadê Dom? Dom foi passear no cavalo de Ogum. Cosme e Damião, Damião, cadê Dom? Dom foi passear no cavalo de Ogum. Oi, bate palmas, que a maravilha chegou. Oi, bate palmas, que a maravilha chegou. Saravá, corrente das crianças, as minhas crianças. Saravá, Pai, Oxalá, Oxalá, Babá. Resumindo aqui o que a gente cantou, quem já conhece pôde acompanhar ou pela primeira vez. Num primeiro momento aí eu canto, rezo para Oxalá, o Engorossi, pedindo que a presença dele se faça no caminho de todos os filhos, que a gente possa evoluir, independente dos nossos momentos distintos de evolução espiritual e material, que ele sempre olhe por nós para que a gente possa superar as nossas dificuldades e ser um ser humano melhor. E esse ser humano melhor é sempre um ser humano conectado com o sagrado, seja da forma como você escolhe o caminho dessa conexão. E depois, vocês viram, na realidade, rezar para as crianças seria uma grande alegria, inclusive poder ter aqui a Tabaques, né, para poder, a Tânia está cantando, o Júnior tocando, e eu também, e a gente trazer a corrente das crianças, mas fala justamente dessa energia que tem uma proteção de Ogum, né, tem muita relação da energia de Cosme e Damião, né, com algum meio que apadrinhando, na realidade, a essas crianças, a essa energia, dando proteção para a Ruanda das crianças, e dizendo, claro, é uma maravilha a chegada das crianças, porque é uma luz, é uma pureza, é uma inocência que preenche a alma, né? Não é uma questão física. A gente sente como é que isso
traz efetivamente, né, uma energia diferente, uma alegria extasiante, na realidade, para a nossa vida, porque é algo que transcende a compreensão do material. É algo que a gente não busca o entendimento físico e tem que deixar sentir e se manifestar. É maior do que nós. Deixa eu só ver, tem um... Não? Olha, tem a Zizi na Flórida, está assistindo a gente. Atenção pelo horário, mas ok. Diga lá, Carmen. Não, 4 minutos ainda você tem. A Zizi na Flórida está com a gente aí. Beijo, Zizi, querida. Você viu que a internet faz o mundo pequeno, né, Gilson? Beijo, Zizi. Eu sei que a Tânia tem falado muito contigo, tem me trazido algumas coisas, a gente tem podido aí, né, se falar e levar algumas questões. Beijo, querida. Se cuide, o que precisar, conte sempre com a gente. Estão perguntando qual é a cor da vela para acender para Cosme e Damião. Rosa. Toda rosa, palito rosa. Ai, que legal, eu tô de rosa hoje porque é terça-feira, é o raio rosa do amor incondicional. Mais tarde, daqui a pouco eu vou acender uma vela rosa. Mais uma coincidência espiritual. A cor rosa é a consagrada para a corrente das crianças, sim. E, claro, de novo, quero lembrar o final. Laisa, beijo no coração, feliz aniversário, que a sua criança sempre brilhe em seu caminho, te deixando sempre a pessoa especial e tão espontânea que você é. E me permita só aqui rapidamente, ainda temos, acho que 2, 3 minutos, mandar, na realidade, um beijo, porque na semana passada, não, na live passada, Carmen, aqui questão familiar, eu mandei beijo para as minhas sobrinhas, para minha irmã, e não mandei para o Edinaldo, que é o meu cunhado, e que trabalha na área médica. Eu falei da corrente médica do espaço, ele trabalha também na área médica, eu falei que ia mandar. Edinaldo, um beijo hoje para você, um beijo no coração, tudo de bom, e hoje também é aniversário dele, então, beijo parabéns, duplamente aí. Feliz. Edinaldo, que seja efetivamente aí um dia também de renovação de início de ciclo muito, muito bom e muito grande. Mas, enfim, com isso a gente tentou trazer um pouco do que é a essência da Umbanda. A gente vai tentar na próxima gira, assim, ter também oferenda, porque vai ser dia 8, posterior à data, né, de hoje, que é para as crianças, para que a gente possa fazer, né, uma grande oferenda lá no PG, que é o altar da Pax. E nesse sentido, sem obrigação, mas quem quiser levar um docinho, não precisa levar bandejas, caixas, um docinho, a gente possa colocar lá no PG, oferendar na mesma intenção para todos e com isso partilhar toda essa energia sagrada da corrente das crianças. Muito legal. Obrigada, Gilson. Um grande beijo para você, para a Tânia, toda a família. Gratidão. Namastê, família Pax. Obrigado, Carmen. Obrigado a oportunidade mais uma vez. Um beijo a todos e que a gente possa se ver na próxima gira no dia 8 de outubro lá na Pax a partir das 13 horas. Beijo a todos. Até. Gratidão. Namastê, família Pax. Obrigada.